Deixa o pintinho do seu filho em paz. Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fimose. Você sabe o que é fimose? Você já teve alguma vez dúvida sobre se o pintinho do seu filho era normal, se estava tudo bem, se precisava de alguma avaliação médica? Você conhece alguma mamãe que já teve dúvida sobre isso? Se você já teve dúvida ou conhece alguém que já teve, esse vídeo é para você. No final, compartilha com a mamãe que também tem dúvida sobre o pintinho do seu filho. Antes de a gente começar a conversar sobre fimose, vamos entender como é que funciona a anatomia normal de todos os pênis, de todos os meninos? A gente tem a cabeça do pênis, que a gente chama de glande, o nome correto da cabeça do pênis é glande. Na pontinha da glande, a gente tem o meato uretral, que é por onde vai sair o xixi, é o buraquinho do xixi. Essa cabeça do pênis, a glande, ela é recoberta pelo prepúcio, que é a pelinha que recobre a cabeça do pênis. O prepúcio tem que ter um buraquinho para poder sair o xixi. E esse buraquinho é o anel prepulcial. Quando os meninos nascem, apenas 4% dos meninos tem essa pelinha, o prepúcio, retraído. Com apenas 4% dos meninos a gente consegue retrair quando eles nascem. Ou seja, 96% dos nossos menininhos vão nascer com a pelinha, o prepúcio, não conseguindo retrair, ou seja, vai ser fechadinho, uma pelinha fechadinha. E a gente tende a chamar isso de fimose, mas fimose é uma doença e a gente já vai entender isso. Então, o termo correto para essa pelinha fechada da maioria de 96% dos nossos recém-nascidos do sexo masculino é apenas um prepúcio infantil, ou seja, é uma pelinha infantil, é uma pelinha que tem que estar fechadinha para que o desenvolvimento dessa glande, essa soltura da pelinha aconteça conforme essa criança vai crescendo. Então é super normal que o menininho nasça com a pelinha recobrindo a glande, com o prepúcio recobrindo a glande, ou seja, que você não consiga expor a cabeça do pintinho do seu filho. E você não tem que ficar mexendo ali, deixa o pintinho dele em paz. Conforme a criança vai crescendo, quando ela nasce, só 4% dos nossos meninos a gente consegue retrair. Depois, quando eles já têm lá os seus 6 meses de vida, 20% a gente já consegue retrair. E com 3 anos de idade, 90% dos meninos a gente já consegue retrair o prepúcio e expor a glande. Ou seja, conforme naturalmente essa criança vai se desenvolvendo, essa pele vai se soltando e a glande vai conseguindo ser exposta. E isso acontece de forma espontânea com o desenvolvimento dos nossos meninos. Mas chega um momento em que a mãe fica preocupada e ela já ouviu em algum momento falar que tem que fazer massagem para poder fazer essa pelinha descer e expor a cabecinha do pintinho. E é sempre uma falácia, um monte de opinião sobre o pintinho da criança. E hoje eu vim te falar que você tem que deixar o pintinho do seu filho em paz. O que você precisa fazer é higienizar. O que significa fimose? Pra gente começar a entender o que se fala tanto sobre fimose. Fimose é exatamente quando a gente não consegue expor a glande do pênis, ou seja, quando o prepúcio é fechadinho. E a gente tem vários graus de fimose. A gente tem quando a gente não consegue expor nada, tem quando a exposição é parcial e a exposição total da glande. Ou seja, a exposição total da glande é quando a gente não tem fimose. Mas isso a gente só vai considerar quando existe uma patologia. Fimose é uma patologia. Por isso que os recém-nascidos não têm fimose, eles têm um prepúcio infantil. Porque para eles é esperado que o prepúcio seja fechadinho. Quando é que a gente precisa se preocupar com o pintinho dos nossos filhos? Na hora de fazer uma higiene. Quando esse pintinho vai começando a descer mais o prepúcio, a gente consegue expor, porque vai naturalmente, como eu já expliquei pra vocês, a gente conseguindo ter a exposição dessa glande, a gente precisa da higienização, que é uma coisa que poucos homens e poucos meninos fazem, a gente ensina muito pouco pros nossos filhos. Mas a gente precisa sempre lembrar
que assim como a gente faz a higiene da vagina, nós mamães, as mulheres, a gente ensina para as nossas filhas, o pênis também precisa de higiene. Como é que funciona essa higiene do pênis? Sempre quando for para lavar, tomar banho, ele precisa ser retraído o prepúcio daqueles meninos que já cresceram, que já tem ali os seus 2 aninhos, 1 aninho de idade, já consegue ter alguma exposição da glande sem machucar, sem fissurar esse prepúcio. Você vai descer o prepúcio, vai limpar a glande com um sabão mesmo de banho normal, o sabão que você usa para lavar o corpo do seu filho, e depois você vai voltar sempre o prepúcio pro lugar, ou seja, você vai sempre voltar a pelinha para cima de novo. Vai descer para lavar e depois vai fechar de novo. E durante a diurese, quando o bebê vai urinar, nossos filhos vão urinar, a gente precisa, conforme o desenvolvimento dessa criança, ela vai tendo autonomia, a gente precisa ensinar que depois que fizer xixi, precisa também descer o prepúcio, secar a glande e fechar o prepúcio de novo. Sempre lembrar de fechar o prepúcio de novo, porque é quando o xixi acumula ali na glande, entre a glande e o prepúcio, ou seja, entre a cabeça do pênis e a pelinha, que acontece um processo inflamatório que faz com que isso feche. E assim a gente tem a fimose. Por isso, a gente pode classificar a fimose em primária e secundária. A fimose primária é quando não aconteceu aquele desenvolvimento natural de ir expondo a cabecinha do pênis, que eu expliquei pra vocês que com 3 anos, 90% dos meninos já vão ter esse prepúcio retrátil, né? A gente vai conseguir descer o prepúcio e subir, fechar de novo a pelinha. Quando isso não acontece e não teve nenhum problema ali, não foi por conta de trauma, a gente fala que é uma fimose primária. Mas se essa mãe aprendeu de forma muito errada que ela deveria ficar fazendo massagem para empurrar para baixo essa pelinha, e isso gera fissuras, gera microtraumas naquela pele, isso faz fibrose, e por conta disso, por conta dessa fibrose, esse machucado que fez no pintinho, ficou mais fechado ainda e aconteceu a fimose por conta desse machucado, a gente fala que a fimose foi secundária, ou seja, a gente pode estar causando a fimose dos nossos filhos quando a gente está tentando fazer essa pelinha descer, sendo que naturalmente com o desenvolvimento da criança ela já vai descer. E sabe qual que também é o risco dessa massagem? A gente tem uma coisa chamada de parafimose. O anel, esse que eu falei pra vocês, que é a aberturinha que fica ali em cima, ela tem quando o bebê não tem fimose, num bebê que já tem um pênis maiorzinho, ele vai descer e vai subir. Mas a gente fica tentando forçar para descer essa pelinha, a gente pode fazer com que esse anel prepucial, ele feche ali entre a cabecinha do pênis, que é a glande, e o corpo do pênis. Ou seja, vai fazer uma pressão ali. E depois a gente não vai conseguir voltar mais essa pelinha lá para cima. Isso é uma emergência e pode acontecer secundário a essas massagens totalmente incorretas. Se algum pediatra já te recomendou fazer massagem num bebê pequeno que tem um pênis, tem idade para ter um prepúcio infantil, isso tá errado. Essa pessoa que te informou isso está desatualizada. A gente tem que deixar o pintinho em paz. Mas quando é que a gente precisa se preocupar? Existem critérios em que a gente vai precisar de uma avaliação médica. Um desses critérios, vamos citar alguns aqui para você conseguir se situar e observar se o seu filho precisa de uma avaliação médica. Um desses critérios são as infecções, sejam infecções de urina de recorrência, sejam infecções do próprio pênis. A gente pode ter infecção dessa pelinha do prepúcio, a gente pode ter infecção da cabecinha do pintinho. Se você vê algum tipo de vermelhidão diferente, tá saindo secreção, algum achado anormal, pode ser uma infecção e precisa de uma avaliação médica. Se sangrar, você fez uma massagem de forma incorreta, machucou, sangrou, precisa de avaliação também. Se quando o bebê vai fazer xixi, ele chora ou forma um balãozinho na cabecinha da pele, na pele do pintinho do seu filho, também precisa de uma avaliação médica. Se quando você vai tentar fazer a higiene ali no bebê mais velhinho e você tenta descer a pelinha e você vê que o bebê se incomoda, que o seu filho incomoda, que ele sente dor, também vai precisar de uma avaliação médica. E para os bebês que têm mais de 3 anos e ainda não conseguem expor totalmente a glande, também é importante ter essa avaliação médica.
Qual que é a importância dessa avaliação? Porque, como eu expliquei para vocês, essa pele ela precisa se retrair conforme a criança vai se desenvolvendo. Lá até os 3 anos de idade, a gente espera que 90% dos nossos meninos já tenham um prepúcio retrátil. Se isso não acontece, a gente precisa acender alguns alertas, porque conforme esse pênis ele vai crescendo, essa pele precisa se tornar mais retrátil para se adequar ao crescimento desse pênis lá na puberdade. E por isso que nessas condições que mostram patologias de infecção, sangramento, dor, dificuldade na hora de fazer xixi, se fez balãozinho, se tá maior de 3 anos e ainda não tá conseguindo expor tudo, precisa de uma avaliação médica. Mas o que o médico vai fazer quando ele for avaliar o pintinho do seu filho? Ele vai primeiro te contar se tá na idade da gente se preocupar com fimose ou se ainda tá na idade da gente ir esperar. Que aí seria um tratamento conservador. A gente espera a idade em que a gente precisa se preocupar. Mas se precisar de um tratamento, de uma intervenção naquele momento, o médico vai definir se ele vai fazer uma intervenção através de pomadas de corticoide ou se vai precisar de cirurgia. E a cirurgia, existem indicações bem claras, indicações que a gente chama de indicações formais, para que seja necessário fazer esse tipo de intervenção. E isso vai ser uma avaliação do seu pediatra e do cirurgião pediátrico, caso o pediatra ache que vale a avaliação de um cirurgião também. Por isso, se o seu filho não tiver nenhum tipo de infecção de urina, infecção da pele ou da glande, se não tiver sangrando, se ele não tiver dor na hora de fazer xixi, dor na hora que você vai manipular o pintinho dele, se ele tiver menos de 3 anos, deixa o pintinho do seu filho em paz. Você sabia dessas orientações? Você sabia que não precisa de desespero na hora de ficar fazendo massagem, de ficar mexendo, manipulando o pênis e forçando, gerando risco de fazer traumas? Que a única coisa que você precisa é se preocupar com a higiene. Ensine o seu filho a ter higiene na região genital dele, assim como a gente sempre ensina para as meninas, a gente precisa também sempre ensinar para os nossos meninos a sempre expor a glande, se for possível, se ele tiver idade para ter exposição de glande completa, a fazer a higiene com sabão ou secar depois de fazer o xixi e depois voltar o prepúcio para o lugar fechando a glande. Se esse vídeo te ajudou, te clareou, se você teve alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra gente, compartilha com uma mãe que você sabe que também não conhece essa informação, que tá fazendo de forma incorreta, avisa pra ela do risco de parafimose, avisa pra ela do risco de causar uma fimose secundária, e em vez de estar ajudando, ela acabar atrapalhando a saúde do pênis do filho dela. O vídeo de hoje é isso. Se você tiver dúvida, manda pra gente. Um beijo e até a próxima.